Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero trazer uma reflexão, uma pequena reflexão nesse dia ou nessa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir essa mensagem. Então eu quero aproveitar e desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que irão assistir essa mensagem. E agradecer também aos novos inscritos do canal. Sejam bem-vindos a participar da família do canal Democracia Espiritual, da nossa família em Cristo Jesus. Eu quero também agradecer por aqueles novos, aqueles ainda que não se inscreveram. Pelos novos inscritos eu quero agradecer e por aqueles também que ainda não se inscreveram. Quero agradecer a Deus por isso. Amém? Entendeu? Então, o tema dessa mensagem que eu vou trazer hoje é Corazim, Betsaida, Cafarnaum e o juízo de Deus. Corazim, Betsaida, Cafarnaum e o juízo de Deus. Esse é o tema da mensagem. Lucas capítulo de número 10, o versículo de número 13, do versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de cinza se teriam arrependido. Veja o que Jesus está dizendo. Eu vou ler em outra tradução e a gente entende melhor. Mas eu vou continuar nessa, depois eu vou ler na outra. Versículo 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Veja que está falando do juízo de Deus aqui. Jesus está falando do juízo que viria e que aconteceu no ano 70. E tu, Cafarnaum, que te levantastes até ao céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Estava falando dos discípulos. Se aquele que ouvisse os discípulos pregar, né? Entendeu? Então estava ouvindo quem? Estava ouvindo a Jesus. E aqueles que rejeitassem os discípulos, que saíram numa missão, foi a missão dos 70 aqui, dos 70 discípulos enviados por Jesus. Entendeu? Então aqueles que rejeitassem os discípulos, estavam rejeitando a Jesus. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja, se rejeitasse os discípulos, estava rejeitando a Jesus e estava rejeitando ao próprio Deus que havia enviado Jesus. Vamos ler nessa outra tradução aqui, Lucas, capítulo de número 10. Eu gosto dessa tradução porque ela é mais explicativa, é mais claro, né, a leitura. Lucas capítulo 10, e do versículo 13 diz assim, 13 ao 16. Jesus continuou: ai de você, Corazim, está falando da cidade. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos aí, né, lá em Corazim e em Betsaida, porque os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam há muito tempo abandonado os seus pecados. Está vendo como a pronúncia aqui é muito mais esclarecedora? E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado vestido com sacos de pano grosseiro e teriam posto cinza na cabeça. Versículo 14. Aí continuando, no versículo 14. Aí diz assim:
no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, e você, cidade de Cafarnaum, que vai subir até o céu, não, acha que vai subir até o céu, acha que vai subir até o céu, pois será jogada no mundo dos mortos. Veja que essa aqui fala de inferno, aqui fala do mundo dos mortos, porque o inferno na Bíblia era o mundo dos mortos, era a sepultura, minha gente. Não tem nada a ver do inferno criado pelo sistema religioso, criado por Roma, que a igreja, a religião evangélica adotou, absorveu isso. Então veja, vamos ler novamente. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, ou seja, na sepultura. Então disse aos discípulos, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja como é claro aqui, meu irmão. Veja como é claríssimo Jesus se referindo aqui, falando com seus discípulos a respeito da missão que Jesus havia mandado eles. Enviaram de 2 em 2. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 numa missão. E veja, meu irmão, aqui estava falando do reino de Deus que seria estabelecido justamente na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, que foi justamente o juízo de Deus, a grande tribulação, a grande aflição falada por Jesus em Mateus 24. O juízo de Deus, a vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, estava conectado com o estabelecimento do reino de Deus. Eu provo isso aqui dentro da Bíblia, entendeu? Então veja, o tema da mensagem é Corazim, Betsaida, Cafarnaum e o juízo de Deus. Veja que estava conectado, o reino de Deus estava conectado com o juízo de Deus, estava conectado com o dia da vingança do Senhor. Entendeu? Então veja, como é que eu posso provar isso, que o juízo de Deus estava conectado com o reino de Deus? Com certeza, está aqui no próprio contexto, no capítulo 10 de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ver? Veja que Jesus aqui, do versículo 1 ao versículo de número 8, veja que aqui Jesus estava falando da missão dos 70 discípulos que foram enviados de 2 em 2. Depois você lê aí na sua casa, porque senão a mensagem ficará muito grande a mensagem. Entendeu? Então veja, do versículo 1 do capítulo 10 de Lucas, fala da missão dos 70, do versículo 1 ao versículo 8. Jesus está falando dos seus discípulos. Ele enviou os seus discípulos, ele chama os seus discípulos e envia de 2 em 2. Aqui está falando da missão dos 70 discípulos. Entendeu? Então veja, no versículo 9 ao versículo 12, que a gente vai ler agora, olha o que diz aqui do versículo 9 ao versículo de número 12. Eu vou ler nessa tradução aqui, que eu gosto muito dessa tradução. Do versículo 9 ao versículo de número 12, diz assim, ó. Olha, que diz aqui, ó. Vamos ler o versículo 8, do versículo 8 ao versículo 9. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que lhes derem, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam, até a poeira desta cidade que pegou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês, porque isso era a cultura de Israel. Eles faziam isso quando eles eram rejeitados numa cidade, numa aldeia que eles chegavam, eles sacudiam o pó da roupa, das sandálias, eles faziam tudo isso aí, porque aquela cidade ali rejeitou eles, não receberam eles. Continuando. O versículo 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, olha, saiam pelas ruas e digam, até a poeira desta cidade que pegou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Versículo, mas lembre-se disto, o reino de Deus chegou até vocês. Olha, o reino de Deus estava chegando até eles, para aquelas cidades
de que Jesus estava falando aqui. Jesus estava instruindo os seus discípulos. Não era para nós isso aqui. Isso aqui é uma palavra, quando Jesus está falando aqui no capítulo 10 de Lucas, foi uma palavra temporal. Foi para aqueles dias. Era a pregação a respeito da vida do Filho do Homem, do reino de Deus que estava próximo. Essa palavra aqui não é atemporal para os nossos dias. Essa palavra foi temporal. Foi para aqueles dias e se cumpriu já no ano 70. O reino de Deus foi estabelecido. Justamente no juízo de Deus foi estabelecido o reino de Deus. Logo após a grande tribulação, que era o juízo de Deus, o reino de Deus foi estabelecido. Vamos continuar. Versículo de número 12. E Jesus disse ainda: eu afirmo que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Veja como é claríssimo aqui. Vamos ler nessa outra tradução, do versículo 8 ao versículo 12. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Veja que a pregação dos discípulos era anunciando a vinda do Filho do Homem, era anunciando o juízo de Deus que iria chegar, que estava chegando, e anunciando também na mensagem dos discípulos o reino de Deus que seria estabelecido, o reino de Deus que estava chegando. Veja, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já é o reino de Deus e é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia, para Sodoma do que para aquela cidade. Veja, aí agora a gente vai entrar no texto que eu li. No texto, eu voltei para o contexto e agora vou ler novamente o texto que foi lido no início da mensagem, para que a gente possa entender. Veja que o reino de Deus estava chegando. Os discípulos estavam anunciando o reino de Deus. Os discípulos saíram, eles curavam, mas como é que se diz, nessa missão dos discípulos, dos 70, eles tanto curavam como anunciavam a vinda do reino de Deus, o juízo de Deus que estava se aproximando. Veja, aí Jesus aqui agora vai dizer, olha, no versículo 13, eu li o contexto, vou ler novamente o texto que eu li no início da mensagem, para que a gente possa entender. Entendeu? Então o contexto já vai clareando a nossa mente, o nosso entendimento, porque nós que temos a mente de Cristo, nós que tivemos o nosso entendimento aberto, entendeu? Nós que tivemos uma transformação de mente, uma metanoia, uma ressurreição de mente, nós conseguimos entender lendo o texto e indo por o contexto, porque o contexto vai dizer o que o texto está querendo falar, entendeu? Então veja, vamos ler o texto agora que eu li no início da mensagem, versículo 13. Jesus continuou, veja bem, vamos ler o 12 novamente. E disse ainda: eu afirmo que no dia do juízo, veja que no versículo de número 9, Jesus falou do reino. O reino de Deus chegou até vocês. No versículo de número 11, Jesus também diz assim, olha, mas lembre-se disto, o reino de Deus chegou até vocês. Novamente Jesus falou a respeito do reino. Os discípulos estavam anunciando o reino de Deus que estava chegando. Jesus anunciou o reino de Deus que estava próximo também, que estava chegando. João Batista também veio antes de Jesus, anunciando o reino de Deus que estava próximo, que estava chegando. Os discípulos pregaram sobre o reino. Paulo falou sobre o reino de Deus também. Esse reino que foi estabelecido no ano 70. Como é que um pastor que diz que prega a graça, entendeu? E diz que a gente que está errado, e diz que está vivendo o reino de Deus em perfeita vitória, que o reino de Deus já foi estabelecido e está esperando a vinda do Filho do Homem. Pode? Quem é que está errado, doutor? Somos nós ou é você que está errado? Entendeu errado, aprendeu errado e está passando errado. Pergunte para seu pastor,
Pastor, quando foi que o reino de Deus foi estabelecido? Veja como eles se dividem. O sistema evangélico se divide, porque algumas congregações, alguns ministérios dizem que o reino de Deus ainda vai ser estabelecido na volta do Filho do Homem, na volta de Jesus. Outros dizem que o reino de Deus já foi estabelecido, mas estão esperando a vinda do Filho do Homem. Veja como eles mesmos entram em contradição. Eles mesmos discordam uns dos outros. Mas nós que estamos em graça, ou glória, numa graça limpa, numa graça pura, sem mistura, sem retoque, numa graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós entendemos que o juízo de Deus estava conectado com o reino de Deus que foi estabelecido no juízo, depois da grande tribulação, no ano 70, onde Deus usou a espada do general Tito para se cumprir o dia da vingança do Senhor que aconteceu para Israel. A vinda do Filho do Homem, tanto a primeira manifestação como a segunda manifestação, não foi global, ela foi local, foi para Israel, doutor. Isso nós entendemos isso muito bem, porque nós hoje, aquela escama da religião evangélica caiu, meu irmão. Hoje nós estamos com o rosto descoberto do véu, do fermento da lei. Hoje já estamos num novo caminho. Não tem mais nada para se cumprir da profecias bíblicas para ninguém. A Bíblia, ou seja, a Bíblia é um livro histórico. Não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir. Então veja, Jesus agora vai entrar no capítulo 13, no versículo, volta a falar, no versículo de número 9, ele fala do reino que tinha chegado até eles. No versículo de número 11, ele também fala que o reino estava próximo ali, tinha chegado até eles. Não foi para nós, essa palavra não era para nós. Nós já nascemos depois, na plenitude do reino, na plenitude da graça, depois de tudo pronto. Aí no versículo 13, Jesus diz assim, ó. No versículo 12, Jesus diz assim, e Jesus disse ainda, eu afirmo que no dia do juízo, veja, ele falou do reino e agora está falando do juízo, porque o juízo de Deus estava conectado com o reino de Deus que foi estabelecido. Ó, eu afirmo que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Versículo 13. Jesus continuou, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, olha, Jesus dizendo, ai de você, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos aí, nessa cidade, na cidade de vocês aí, onde vocês moram, em Betsaida e em Corazim, se tivesse feito lá em Tiro e Sidom, olha, ele diz assim, ó, os seus moradores já teriam há muito tempo abandonado os seus pecados, ou seja, os moradores de Tiro e Sidom já teriam abandonado há muito tempo os pecados. Aí repare, continuando, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado vestido com sacos de pano grosseiro e teriam posto cinza na cabeça. Veja o que Jesus está dizendo para a cidade de Tiro, ou seja, para os moradores da cidade de Corazim e de Betsaida, se referindo a Tiro e Sidom. Continuando, no dia do juízo, veja, no dia do juízo, que estava conectado com o reino de Deus, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que vocês, Corazim e Betsaida. Ou seja, o que iria acontecer no dia de juízo com Corazim e Betsaida, entendeu? Seria mais rigor, seria mais cruel, seria mais assim, uma demanda muito grande, assim, ou seja, seria algo mais terrível, entendeu? Do que aconteceu com Tiro e Sidom. O juízo de Deus que viria sobre ali, aquelas cidades de Betsaida e de Corazim, seria muito mais pior do que aconteceu com Tiro e Sidom. Era isso que Jesus estava falando. Essa era a linguagem verdadeira e pura do que Jesus estava falando, com relação ao reino de Deus que estava para acontecer, que estava para ser estabelecido, e o juízo de Deus que viria, ou seja, quando aconteceu o juízo de Deus com Jerusalém, com Israel no ano 70, logo após a grande tribulação, o reino de Deus foi estabelecido.
E foi exatamente na segunda manifestação da vida do Filho do Homem que aconteceu em 70, onde o pacto de Deus, o pacto da graça foi estabelecido de uma vez para sempre e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Continuando. Versículo 15. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, no inferno, na sepultura. Olha, será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos, Jesus disse aos seus discípulos. Olha, versículo 16. Então disse aos seus discípulos. Jesus estava falando para os seus discípulos naquele tempo lá. Isso aqui antes da cruz. Olha, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meu irmão, a pergunta é, veja, aqui eu deixei explicado até, claro, até demais. Contra fatos aqui não há argumento. Só os desonestos de plantão, os pastores, os pastorzão, os sabe tudo só que não. Esses homens líderes religiosos que vivem manipulando a mente dos filhos de Deus, dizendo que o juízo de Deus ainda vai acontecer, que as pessoas ainda vão passar pelo tribunal de Cristo, não tem nada a ver, que Deus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a sua igreja, não tem nada a ver, meu irmão. Digo com conhecimento de causa, meu irmão, do que eu estou falando. Então veja, a pergunta é, veja que Jesus disse que o reino estava próximo. Veja, Jesus falou que o reino estava próximo e que o juízo de Deus viria para aquelas cidades de Betsaida, Cafarnaum e Corazim, e teria mais rigor para aquelas cidades do que para Tiro e Sidom. Veja o que diz aqui também em Mateus capítulo de número 11. Vamos ler nessa outra tradução, porque eu gosto dessa tradução, eu amo essa tradução. Mateus capítulo 11, vamos lá, versículo 20 ao 24. Mateus 11, Mateus também falou disso, Mateus escreveu sobre isso, Lucas não andou, Lucas escreveu, mas Lucas não andou com Jesus, mas Mateus ele andou com Jesus, e naquele dia ali que Jesus estava falando para Mateus, não, ali para os seus discípulos, Mateus, que escreveu, que a gente vai ler aqui, Mateus estava presente. Vamos lá? Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, diz assim, ó. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam muito tempo abandonado os seus pecados, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido sacos de pano grosseiro e teriam posto cinza na cabeça. Pois eu afirmo que no dia do juízo, Deus terá mais pena do povo de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Olha, mundo dos mortos, inferno, aqui ó, sepultura. Será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Aqui Mateus já fala de Sodoma. Olha, Sodoma, ela já, olha, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Hoje, quando Jesus falou hoje, era lá no presente, na época em que Jesus estava falando, entendeu? No momento da fala de Jesus. Não é hoje, esse hoje aqui, século 21, século I, quando Jesus estava falando. Olha, pois eu afirmo que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Veja, meu irmão, como é claro, mas a mente do sistema religioso e de alguns homens que pregam a graça, que aprenderam com outros homens pastores que aprenderam com o apóstolo das nações aí, lá do Rio de Janeiro, que aprenderam com pregadores do Gideão, com aquele Abílio Santana e outros aí, pregadores do Gideão, entendeu? Carvalho Júnior e outros aí, um monte de pregadores dos Gideões. Alguns pastores de hoje aprenderam com esses homens.
e aprenderam errado, não analisaram, como eu também aprendi um dia errado, entendeu? E preguei tanta coisa errada, tantos textos, tantas passagens fora do contexto. Por quê? Porque eu era um papagaio de pirata. Tudo que eu ouvia eu acatava e achava que aquilo ali, aqueles homens estavam com a verdade. Só que a gente aprove a Deus, agradeça a Deus por essa porta aberta na plataforma do YouTube. E hoje o entendimento nosso caiu, ou seja, o nosso entendimento abriram-se, entendeu? E nós vemos hoje a palavra de Deus pura, limpa, imaculada, entendeu? Essas verdades que estavam ocultas, homens que aprenderam errado e hoje caíram em si, mas não querem ser humildes de reconhecer e dizem que nós estamos pregando uma graça errada. Quem prega a graça inventada é vocês. Vocês dizem que somos nós que pregamos uma graça inventada, vocês é que pregam uma graça que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Até fala um pouco do evangelho da graça, até fala um pouco da graça, mas ainda tem fermento, doutor. Ainda tem mistura. Como é que um pastor, um homem que diz que tem conhecimento, que sabe tudo, que é o cara, sabe, que é a bala que matou John Lennon, entendeu? É o cara, eles acham que são, né, entendeu? E diz que está esperando a vida do Filho do Homem e reinando em vida, porque o reino já foi estabelecido. Veja, meu irmão, quanta patacoada desses homens, meu irmão. Aprenderam errado, mas não são humildes de reconhecerem. Eles não são humildes por causa de uma posição, do poder, do dinheiro, da fama. Eles não querem largar o osso. São cão gulosos, meu irmão. Como a Bíblia diz, como está escrito, são cão gulosos. Eles não querem reconhecer, meu irmão, que erraram. Entendeu? Então veja, é muito claro, minha gente. Claríssimo. Nem desenhando, porque o povo de Deus gosta de ser enganado. O povo de Deus estão presos em gaiolas, como falou Jeremias, lá naquele contexto de Jeremias, no capítulo 6 de Jeremias. E o povo estão engaiolados como os passarinhos, como um passarinho preso numa gaiola, engaiolados. Eles estão presos ao sistema, presos a rudimentos de homem, presos à lei de Moisés. Meu irmão, se você quer viver a lei de Moisés, você tem que viver, você é obrigado a viver cumprir toda a lei, como Paulo falou aos Gálatas. Paulo falou aos Gálatas, você é obrigado a guardar toda a lei. Olha o que Paulo diz aqui, eu não vou fugir do contexto da palavra, mas olha o que Paulo diz aqui. Você quer viver lei, doutor? Você quer viver lei? Então faça isso que Paulo falou aqui, ó. Olha o que Paulo falou no capítulo de número 5, olha. Porque aqui estava tendo aqui uma contaminação, uma confusão e muitos irmãos que Paulo havia plantado a semente da graça nessa igreja, estava indo por alguns ensinamentos agora do outro evangelho, do falso evangelho, do evangelho que é anátema que Paulo falou. Se pregar outro evangelho, eu mesmo, ou até um anjo vier pregar outro evangelho, é anátema, é maldição. Então veja, olha o que estava acontecendo. Aí Paulo diz aqui, ó, no versículo 3, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Era isso que estava acontecendo nessa igreja. Então eu digo um recado aqui para os pastorzão aí, os sabe tudo, só que não. Você que prega a lei, ou seja, você que prega dízimo dentro da igreja, sempre pregou dizendo que era dinheiro, e até chamava a atenção das pessoas que não dizimavam, entendeu? Você fazia, doutor. Você fazia, entendeu? Então, se você prega dízimo que era na lei e nunca foi dinheiro, você tem que circuncidar e você tem que guardar toda a lei. Por que você não guarda toda a lei? Você que apresenta criança aí nas congregações, porque ali era um ato da lei, ali era na lei de Moisés, entendeu? A apresentação de criança. Por que você também não circuncida? Você tem que guardar toda a lei. E não está dizendo que prega uma graça de Deus, que está numa graça, que já tem um fundamento, já tem uma base, e diz que nos acusa que a gente está pregando uma graça inventada. A gente não prega a lei de Moisés aqui, rapaz, a gente combate heresias, fermento da lei que vocês pregam. A gente combate, a gente não vive apresentando criança, nem comprando dízimo como dinheiro. Você não quer guardar alguns pontos da lei, né? Alguns guardam aí, apresenta criança, dízimo, Santa Ceia, que eles dizem que nunca foi, ali foi Páscoa. Entendeu? Jejum, batismo, entendeu? E diz que é graça,
Porque você tem que guardar toda a lei, doutor. Tem que circuncidar também. E pegar seus filhos, principalmente os masculinos, né? Vocês têm que circuncidar. Começando por vocês. Por que vocês não fazem isso aí? Isso aí também é obra da lei. Por que vocês não fazem? Só pegam o dízimo, só prega coisa que lhe apraz. E aí, doutor? Quem é que está pregando errado? Hã? Por que vocês não conversam conosco? A gente que tem um pouco de entendimento, de conhecimento. Não é para debater a Bíblia. Mas por que vocês não querem conversar com a gente? Porque vocês não têm álibi para nós. Vocês se perdem se vocês vierem conversar, rapaz. Não adianta não. Ou é graça ou é lei é graça. Então, voltando aqui, eu faço uma pergunta aqui para esses doutores aí. Esses doutores. Veja que Jesus falou do reino de Deus. Jesus falou do juízo de Deus que viria. Estava conectado o reino de Deus, que seria estabelecido e foi estabelecido no ano 70. Estava conectado com o juízo de Deus que aconteceu justamente no ano 70. O juízo de Deus para Israel. Ali foi o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para os dias de hoje. Não tem nada a ver, meu irmão. Que patacoada é essa? Que mancada feia é essa, meu irmão? Digo com conhecimento de causa. Vocês enganam os incautos. Os incautos vocês enganam. Então veja. Jesus estava falando do reino e do juízo de Deus aqui. É muito claro, é claríssimo aqui. Então veja, se Jesus ainda vai voltar, como vocês dizem, como alguns dizem aí, alguns líderes, entendeu? Então, essa cidade tem que estar de pé. Os moradores dessa cidade aqui, que seriam julgados no dia do juízo, por eles não se arrependerem, por eles não acreditarem que o juízo de Deus estava chegando, que o reino de Deus estava chegando, eles não obedeceram, nem os discípulos que pregavam o reino de Deus, que estava se aproximando, e o juízo de Deus, e nem obedeceram a Jesus. Eles rejeitaram os discípulos, rejeitaram a Jesus e rejeitaram o próprio Deus. Olha o que o próprio Jesus fala no versículo 16. Lucas 10, versículo 16, diz assim, ó, então disse aos discípulos, quem disse? Jesus. Jesus disse aos discípulos, olha, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É o que estão fazendo isso aqui nesse contexto. No contexto de Jesus lá, no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Jesus falando isso para o seu discípulo. Agora, hoje, em outro contexto, depois do pacto estabelecido, depois do juízo de Deus, depois da graça ser estabelecida de uma vez para sempre, muitos estão rejeitando a palavra do Evangelho. Muitos estão dando as costas para essa graça limpa, pura, sem mistura, sem retoques, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade. Porque a graça é uma democracia espiritual e esse canal é o canal Democracia Espiritual para combater fermento, mentira, desonestidades, manipulações do sistema religioso evangélico. Entendeu? Da religião evangélica. Esse canal é para combater, nada contra, mas nós vamos combater. E para isso foi que esse canal foi gerado, foi aberto. Amém? Entendeu? Então veja, muitos estão anulando a graça de Deus, trazendo o juízo de Deus para os nossos dias, trazendo a vida do Filho do Homem para os nossos dias, coisas que já aconteceu, meu irmão. Como é que pode uma coisa? Que desonestidade é essa? Doutor, por que vocês não falam conosco? Vocês enganam os seus incautos, entendeu? Os simples que não têm conhecimento. Agora a gente olha para as congregações, a gente vê, chega a dar dó. Os águia, como é falado aí dentro das congregações. Águia, aqui a gente somos águia, nós não precisamos mais de outro fundamento. Águia que não sabe nem, meu Jesus, eles não têm conhecimento, você vê, dá dó. Tudo que o homem fala, eles acatam. Agora, meu irmão, uma coisa é você falar, ensinar para quem tem mente cauterizada, mente de trevas de entendimento ainda, mentes de trevas de entendimento ainda. Outra coisa é você falar para quem tem uma mente aberta, glória, uma mente que os olhos do entendimento abriram-se. Nós éramos cegos, agora nós vemos. Aí a coisa é outra, doutor. A pancada do bumbo é outra, doutor.
Por isso que eles nos odeiam, por isso que eles nos perseguem, por conta disso, porque os nossos olhos abriram-se para o entendimento e eles não conseguem mais nos manipular como manipulavam antigamente, como nos enganavam antigamente. E hoje não. Hoje a coisa é outra, entendeu? Hoje estamos reinando em vida em perfeita vitória, com os olhos do entendimento abertos, claro como a luz do sol, entendeu? Então veja, Jesus estava falando do juízo que aconteceu em 70, o reino de Deus que seria estabelecido. Se Jesus ainda vai voltar, cadê os moradores dessa cidade de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum? Será que alguém consegue viver 2000 anos de vida aqui na terra? Então eles estão vivos, esperando o juízo de Deus e o reino ser estabelecido. Não faz sentido, doutor. Que patacoada é essa? Como fala o nosso irmão Erivelto? Que mancada é essa, meu? Dá vontade da gente dar risada, meu amigo. Entendeu? É porque não faz sentido. Que mente cauterizada é essa, meu irmão? E os pastores se achando, viu? Achando que estão pregando a maior verdade. A maior verdade. Eles que estão com a verdade. Dá dó, meu irmão, da gente ver. Que patacoada é essa, meu amigo? Não faz sentido. Então, se Jesus ainda vai voltar, se o juízo de Deus ainda vai voltar, então Jesus e o juízo vai ser para as pedras e para as árvores que estão lá em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Principalmente em Corazim e Betsaida, porque lá é um parque arqueológico hoje para ser visitado, quem vai lá visitar. Cadê os moradores dessa geração aqui que Jesus falou? Ai de ti, Corazim e Betsaida, e tu, Cafarnaum? Cadê? Será que o juízo é para as pedras que está lá? Será que o juízo de Deus... Jesus estava falando que o juízo seria para as pedras? Seria para as árvores? Doutor, não faz sentido, doutor. Que patacoada é essa, meu amigo? Entendeu? Então veja, o reino que estava próximo seria estabelecido justamente no juízo logo após a grande tribulação. É muita desonestidade. E aí, doutor, pastorzão, sabe tudo só que não. Entendeu? Outra coisa, o juízo de Deus que aconteceu na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, entendeu? Não foi para destruir a Terra, o mundo global, o mundo cosmo, não. Foi para... o juízo foi local, foi em Jerusalém, foi em Israel, e não foi para formar novos céus e novas terras, como tem alguns aloprados aí que diz, olha, vai ser formado novo céu e nova terra, literalmente falando. Não, doutor. Se a gente observar, todas as vezes que aconteceu o juízo antes do ano 70, aconteceu os juízos de Deus também, sim. Entendeu? Aconteceu. Foi o caso da geração de Noé. Aconteceu, ali foi o juízo, no tempo da geração de Noé. O juízo da geração ali também, que aconteceu outro juízo no tempo de Sodoma e Gomorra. De Noé, ali foi um juízo. Em Sodoma e Gomorra foi outro juízo. Em Tiro e Sidom, ali para a Babilônia, ali foi o juízo de Deus. No Egito aconteceu o juízo de Deus também ali. Entendeu? Então o juízo que aconteceu, né, durante ali lembra ali quando Deus usou a espada de Nabucodonosor? Ali foi o juízo de Deus também. E Deus não formou novo céu e nova terra nos seus juízos, que aconteceu antes do ano 70 também. No ano 70 foi o juízo de Deus para estabelecer o reino, onde os mortos foram ressuscitados num corpo transformado e onde o pacto da graça foi estabelecido. Mas antes também, no tempo de Nabucodonosor, ali houve juízo, ali foi o juízo de Deus. No tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra, sim. E Deus não fez, e nenhum desses juízos aí, novo céu e nova terra. Literalmente falando, que mancada é essa, meu? Não foi, meu irmão. Não foi para destruir terra. Nunca foi isso aí. Nunca foi para isso. Entendeu? Então foi sim, foi o juízo de Deus que aconteceu em 70, ali foi justamente o fim do mundo, Aion, o fim de uma era, o fim da velha dispensação, da antiga lei de Moisés, de um governo humano, do sacerdote levita, para estabelecer o sacerdote humano. Então veja, e hoje, qual é o juízo de hoje para nós? O juízo de Deus hoje é na nossa mente.
É na nossa consciência. Quando a gente erra com algum irmão, hoje no reino de Deus que foi estabelecido no Pacto da Graça, o juízo de Deus é na nossa consciência. Você quer ver algo que nos acusa na nossa consciência? Isso é juízo de Deus. Quando eu cometo uma injustiça com o nosso irmão, com alguém, isso é juízo de Deus. Porque quem é filho de Deus, ele tem a consciência. Isso é um juízo de Deus na nossa vida. Quando eu falo mal de alguém, quando eu fofoco, quando eu calunio, entendeu, alguém, uma calúnia, isso aí, na consciência do Filho de Deus, isso é um juízo, entendeu? Então, isso é o juízo de Deus quando a gente comete injustiça contra alguém, entendeu? E tem outras formas de ser, de o juízo de Deus vir na nossa consciência no dia a dia, entendeu? Injustiça, deixar de fazer o bem às pessoas, entendeu? Isso dói na consciência do Filho de Deus, entendeu? Então, meu irmão, se Jesus já vai voltar, cadê Corazim e Betsaida? Cadê os moradores? Não faz sentido, meu irmão. Amém? O juízo já foi estabelecido. O reino de Deus já foi estabelecido. Jesus já voltou, ele não volta mais. Amém? E o juízo de Deus estava conectado logo após a grande tribulação, a grande aflição falada por Jesus. O reino foi estabelecido, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. O pacto foi estabelecido de uma vez para sempre, com a queda do templo, e hoje, depois de 70, nós já estamos vivendo o reino de Deus, já nascemos na plenitude do reino, na plenitude da graça. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Deixe seu like, comente à vontade e vamos que vamos. Compartilhe essa mensagem. Jesus não volta mais. Amém? Ele já voltou. Já estamos reinando em vida em perfeita vitória. Graça e paz, graça eterna.